Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 1º de outubro. O Ibovespa encerrou a terça-feira próximo da estabilidade, com leve queda de 0,1%. O dia ele foi marcado por uma agenda doméstica mais esvaziada, enquanto no cenário global os investidores eles acompanharam a elevação ali do risco de paralisação do governo federal americano, que se concretizou nesta quarta-feira. As ações da MRV subiram mais de 3% depois da companhia anunciar a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos por 32 milhões de dólares, valor acima do esperado pela companhia. Já na ponta negativa, quando a gente se refere aos ativos, Pão de Açúcar teve uma queda, também depois de um recuo após um banco de investimentos rebaixar a recomendação do papel de neutro para a venda. E nesta quarta-feira, o foco da agenda internacional estará na divulgação do ISM, né, o PMI de manufatura de setembro nos Estados Unidos, e da inflação ao consumidor na zona do euro. Falando sobre renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com uma movimentação mista ao longo da curva. Aqui no Brasil, além da influência do cenário externo, a curva ela reagiu ao pequeno leilão das NTNBs ali do Tesouro Nacional. E quando a gente fala também sobre os Estados Unidos, a cautela dos investidores permaneceu elevada em função do risco de paralisação, como já comentado. Os mercados globais hoje eles recuam em torno de 0,5%, depois do início oficial da paralisação do governo. O impasse no Senado sem acordo para aprovar um orçamento temporário resultou na suspensão das operações federais, com cerca de 750 mil funcionários afastados. O mercado ele teme que um shutdown prolongado atrase a divulgação de dados cruciais, incluindo o payroll de setembro, que não será publicado se o governo permanecer fechado. E apesar da incerteza, o setembro, né, terminou forte. O S&P ele avançou em torno de 7,8% no trimestre, reforçando o viés positivo do bull market. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,6, 0,5% aproximadamente, e na China, os mercados eles estarão fechados entre os dias agora o 1º e 7 de outubro, devido ao feriado também da Semana Dourada. Quando a gente fala também sobre os outros índices, o IFIX, na terça-feira teve uma alta em torno de 0,20%, acumulando uma valorização de 3,25% em setembro, impulsionado principalmente pelo bom desempenho ali dos FIIs de tijolo, que avançaram em torno de 4,5% nesse período. E no lado econômico, no Brasil, a taxa de desemprego ficou estável em 5,6% no trimestre móvel até agosto, em linha com as expectativas do mercado. Considerando a estimativa mensal e dessazonalizada, houve uma ligeira alta de 5,7% para 5,8%, ainda perto das mínimas históricas. O emprego e a renda têm apresentado sinais de estabilização, embora não o suficiente para alterar o cenário de aperto no mercado de trabalho. E nos Estados Unidos, a abertura de vagas de emprego aumentou em torno de 7,2 milhões em julho para 7,227 ali, milhões em agosto, um pouco acima da previsão do mercado, que era em torno de 7,185. Em relação às contrações, a pesquisa de vagas de emprego e rotatividade da mão de obra, né, o JOLTS, ele apresentou uma queda e também, por um lado, temos observado uma desaceleração da demanda também por trabalhadores. Por outro, as novas políticas de controle de imigração têm reduzido significativamente a oferta de mão de obra.
E, em paralelo a isso, dados de atividade mais fortes do que o previsto, como a última leitura do PIB do segundo trimestre e os gastos do consumidor em agosto, vem levantando questões sobre o cenário de novos cortes de juros este ano. O governo dos Estados Unidos vai enfrentar a sua primeira paralisação em quase 7 anos. O financiamento do governo foi cortado no fim da terça-feira, devido à falta de acordo entre republicanos e democratas para a aprovação de um projeto de lei com recursos à prestação de serviços públicos em outubro e também adiante. A paralisação provavelmente vai atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, como, por exemplo, o payroll, que estava agendado para essa sexta-feira. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.